Já está disponível o calendário de previsões 2026 do Baralho Cigano no meu site e você não pode perder essa oportunidade, porque em 2025 quem adquiriu esse calendário amou. Previsões de janeiro a dezembro para você saber como é que vai ser o seu ano, carta de poder, a carta que rege o seu destino. E esse ano tem uma novidade. Corre lá, vou deixar o link para você garantir agora o seu calendário de previsões 2026. Estamos chegando para saber como é que vai ser a nossa semana, entender um pouquinho do que o tarô vai trazer para o nosso signo. E eu quero começar já agradecendo a sua audiência, seu carinho de sempre, e dizer que se você gosta de astrologia, eu tenho um convite muito especial para você. Por quê? No dia 8 de novembro vai acontecer em São Paulo um encontro vivencial, você pode chamar de curso também, você vai aprender coisas muito interessantes sobre astrologia. A primeira edição do curso vivencial Astrologia e Você. Por que é um curso e por que é vivencial? Porque você vai aprender coisas importantes da astrologia para aplicar no seu dia a dia e você vai utilizar o seu mapa astral para compreender algumas respostas muito interessantes para descobrir a sua história pessoal. A gente sempre se faz aquela pergunta, né? Quem sou eu? Outra pergunta que me fazem muito, qual é meu propósito? Como é que as pessoas me percebem no mundo? Sabia que dá para descobrir isso com a astrologia de uma maneira muito simples, através do seu mapa astral. Então, nesse encontro vivencial, você vai saber, vai ter acesso a um conteúdo exclusivo que eu estou preparando para este encontro, através do seu mapa astral. Você vai saber o significado espiritual profundo e bem detalhado, e até um perfil psicológico dos 12 signos do zodíaco, do ascendente, o que ele representa, o que ele faz na nossa vida. Poucas pessoas sabem, mas o nosso ascendente é responsável pela maior parte das experiências que a gente tem no nosso cotidiano. Então, saber lidar com o seu ascendente é muito importante. E o Sol? Todo mundo fala do signo solar, mas será que você entende mesmo o que o Sol representa, que é o ponto mais luminoso do mapa? E onde ele se encontra? Em qual casa ele está? Tudo isso eu vou te responder. Claro que neste curso, que será de um dia inteiro, você vai aprender a fazer conexões entre esses 3 pontos. Seu signo, seu ascendente e a casa onde o seu Sol está localizado. É um curso muito interessante que eu faço questão de fazer esse convite a você. São pouquíssimas vagas, é um curso que a gente diz até que é quase que um encontro íntimo, né? Porque são pouquíssimas pessoas. Vai acontecer em São Paulo, as inscrições já estão abertas. Quando eu digo que são poucas vagas mesmo, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui para você saber mais detalhes, ter todas as informações desse encontro presencial em São Paulo, muito especial e carregado de energia boa, e a gente vai poder compartilhar um saber ancestral de astrologia. Bom, de repente você tem vontade de aprender astrologia? Esse pode ser um primeiro passo para que você inicie os seus estudos e até um entendimento mais profundo sobre o que a astrologia pode representar na sua vida. Te espero, hein? Vai ser um encontro maravilhoso. A partir de agora, a gente vai começar a buscar aqui no tarô uma orientação para o nosso destino, né? Para a nossa semana. Então, vamos começar com todas as previsões de Áries até Peixes. Signo de Áries, como é que vai ser a sua semana? A gente já vai descobrir, porque eu vou tirar uma carta do tarô arquetípico. E a gente tem aqui, ó, uma carta difícil, hein? Carta da Torre. Por que a carta da Torre é difícil? Porque a gente tem aqui uma mensagem muito clara do tarô de cuidado. Uma mensagem onde você precisa colocar os pés no chão, trazer mais a racionalidade para o seu caminho, para o seu destino. Não ficar olhando para o passado, não ficar apegado a nada do passado. E pode ser uma semana em que você enfrente
um período de algumas desilusões ou até mesmo de alguns rompimentos, de alguns términos, porque a carta da Torre diz assim: aquilo que não é real, aquilo que não é verdadeiro e profundo, não tem como resistir ao tempo. Então é necessário que você aprenda que muitos nãos dessa fase pode ser um convite para você reconstruir o seu caminho, a sua história e a sua trajetória. Um momento para cuidar das finanças, das emoções, dos afetos e deixar ir embora aquilo que não serve mais. Deixar ir embora aquilo que não tem mais sentido no seu caminho. E a Torre diz que é um momento de crise. Crise que te leva a um entendimento maior daquilo que você vem buscando sobre a sua vida. Crise que te leva a um amadurecimento para que você tenha mais sabedoria para lidar com o seu dia a dia, com o seu cotidiano e até com questões mais profundas do seu caminho. Este é um momento de cuidado, de cautela, de verdade, hein, Áries? Nada de ficar olhando para o passado, porque isso realmente pode te trazer desgaste, pode te trazer prejuízos, pode trazer inclusive até um certo sofrimento. Então, preste atenção. Outra coisa que eu acho que merece a gente falar aqui pro ariano é que com a carta da Torre há uma tendência a gente viver ou de uma forma mais isolada, ou se sentir mais triste, melancólico. Então cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde mental, principalmente nesta fase que pode trazer para você alguns desgastes e trazer também alguns desafios maiores. Preste atenção, Áries, tenha certeza que com cautela e com essa orientação, sua semana pode ser melhor. Signo de Touro, a gente segue com as nossas previsões e agora eu vou tirar uma carta do tarô arquetípico para você, carta do Imperador. Essa é uma carta que fala de estrutura, de estabilidade. O momento é para você trabalhar arduamente, com disciplina, com foco, para construir de uma maneira muito concreta tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você acredita. Não é um momento para sonhar. Então, Touro, o que você precisa fazer para que as coisas se realizem, para que as coisas se materializem, para que você encontre exatamente tudo o que você deseja, não só no campo das finanças, do trabalho, mas na sua vida concreta, no dia a dia. Isso vai ser importante. Agora, o Imperador diz que você deve ser mais prático, obstinado, colocar suas ideias, tirar as ideias do papel e fazerem com que elas se manifestem no mundo físico. E a carta do Imperador diz assim: resgate o seu poder interior, resgate aquilo que você tem de melhor dentro de você e coloque isso em todas as direções. Este é o momento de você se tornar senhor do seu destino. Estabilidade, estrutura, segurança e nada de fazer mudanças agora. Siga construindo com bastante disciplina, com bastante foco, se dedicando de verdade a tudo aquilo que for importante para a sua vida material e para a sua vida cotidiana. Boa sorte para você, Touro. Como é que vai estar a semana para o signo de Gêmeos? Eu vou tirar uma carta aqui para você, geminiano, geminiana, carta da Lua. Prestar atenção, a carta da Lua sempre fala de oscilações, tanto emocionais como espirituais e até psíquicas muitas vezes. Então pode ser aquela semana em que você realmente pode ter oscilações aí no seu humor, de repente você vai estar querendo fazer uma coisa num dia, no outro dia já pensar diferente, apesar que isso é bem da natureza geminiana, mas com a carta da Lua isso se torna um perigo. Então nada de tomar decisões importantes, nada de fazer as coisas de maneira impulsiva, nada de querer fazer as coisas de um modo apressado para não se arrepender depois. Cuidado com os inimigos ocultos, cuidado com os inimigos que estão aí esperando um vacilo seu para trazerem problemas na sua vida. E também eu falo sempre, né, cuidado com a mentira, porque a carta da Lua traz a revelação de mentiras,
revelação de falsidade, revelação de coisas que estão ocultas, tanto dos outros como até as suas também. De repente você vai querer esconder, mentir, não vai ser legal essa semana. Cuidado em quem você confia. Para quem você vai contar um segredo? Para quem você vai contar uma coisa muito íntima? Preste atenção nisso também, porque a carta da Lua traz esse cuidado, a carta da Lua pede atenção a essa sombra que pode te cercar aí nesse ciclo. A Lua também fala das nossas fantasias, daquilo que é ilusório, onde falta eu andar com os pés no chão, né? Então, essa é uma semana que você pode estar fantasiando mais as coisas, então nada de ficar viajando na maionese, Gêmeos. É hora de você trazer sua mente racional para ajudar a clarear esse momento, que pode ser um momento de dúvida, de incerteza, ou até um momento de preocupação. Cuide do seu emocional. A oscilação que essa carta traz não é bem-vinda. Então, isso pode afetar, sim, o seu dia a dia e as suas relações. Então, será uma semana de cuidados também para os geminianos. Chegou sua vez, canceriano, canceriana, da gente entender como é que vai ser um pouco da sua semana, buscar uma mensagem do tarô arquetípico. E uma carta muito interessante sai aqui, que é a carta da Imperatriz. Essa é a carta da realização, da felicidade, da fertilidade. E quando a gente fala de fertilidade para as artes divinatórias, a gente não está falando apenas da fertilidade de ter bebês, da fertilidade de ideias, de criatividade, fertilidade de buscar projetos e situações que vão lhe trazer prosperidade, que vão lhe trazer alegria, que vão lhe trazer entusiasmo. A Imperatriz é uma carta que indica prosperidade, ganhos materiais, realizações, sucesso e, mais do que isso, ela traz um tempo novo. Essa semana a gente tem aí, né, a entrada do Sol em mais um signo, que é no signo de Escorpião. Então, toda vez que a gente tem aí uma semana marcada por esses eventos astrológicos, é como se a gente estivesse chegando numa nova vida. Então, essa carta diz que uma nova vida se aproxima para você do signo de Câncer, com bastante prosperidade, com bastante alegria, com bastante realização também. Essa é a carta que traz o sucesso, fala que seu poder de comunicação está em alta, então é hora de conversar, fazer networking, buscar pessoas importantes, expor as suas ideias, porque isso vai ser favorecido na sua vida e vai trazer bons caminhos também. Carta da Imperatriz é uma carta de êxito, uma carta de alegria e uma carta de realizações. Tenho certeza que essa é uma semana, vai ser uma semana poderosa, e o único cuidado que eu acho que você teria que tomar, Câncer, é com os exageros, porque na carta da Imperatriz a gente vive um pouco disso. Preste atenção quanto ao exagero. Exagero na vida material, emocional, qualquer exagero aí na sua vida não será bem-vindo. Momento de celebrar, de ter uma vida social mais ativa, então procure sair um pouco do seu mundo interno e buscar mais essa possibilidade de socializar, de estar entre pessoas, porque isso também vai te trazer bastante alegria e pode te trazer oportunidades. Signo de Leão, o signo mais brilhante do zodíaco, porque carrega o brilho do sol. Então eu quero tirar aqui para você uma carta, que é a carta do louco. Essa carta vai representar a sua próxima semana. O louco é uma carta de aventura. Pede para você desbravar o desconhecido e não ter medo do inesperado. Se tiver que sair do script, se tiver que sair do roteiro e abraçar coisas novas, tenho certeza que esta vai ser uma semana muito legal para que você abrace isso. O louco diz para você evitar os extremos, nada de ficar sendo 8 ou 80. É hora de ter leveza, de buscar o desconhecido, de viver o desconhecido com responsabilidade, com harmonia. E a carta do louco também fala que você
pode se sentir mais livre, mais liberto, e você vai ter a sensação de querer essa liberdade no seu dia a dia. Então, um ótimo momento para quebrar com correntes, com situações que estejam atravancando o seu caminho, e às vezes essas situações elas não estão fora de nós, elas estão dentro da gente. Às vezes as amarras são as amarras que a gente precisa tirar da nossa vida, da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso coração. Uma semana muito boa para viagens, para planejar viagens ou fazer viagens. Uma semana de abertura de novos caminhos, de novas possibilidades, diferente de tudo aquilo que você vinha esperando ou diferente de tudo aquilo que você vinha planejando. Então, esse é o momento de correr alguns riscos, de experimentar o novo, de não querer as coisas muito quadradinhas dentro daquilo que você gostaria que se estabelecesse para você. Preste atenção, porque este é um momento para você voar, descobrir novos horizontes e nada de ficar colocando inflexibilidade no seu dia a dia agora. É o momento de experimentar coisas novas. Boa sorte para você, Leão. Chegamos ao 6º signo do zodíaco, que é Virgem, um signo regido, como a gente sabe, por Mercúrio. Então, a carta do tarô arquetípico aqui para os virginianos é a carta da solução, que é a carta do julgamento. Então, coisas serão resolvidas esta semana. Podem acontecer convites, oportunidades, algum chamado para você fazer algo diferente. A carta do julgamento é a carta do renascimento. Um renascimento que acontece a partir do momento em que eu digo sim para uma nova vida. Diga mais sim, Virgem. Essa semana o seu sim será poderoso. Nada de ficar ouvindo o que as pessoas têm para ficar falando perto de você, do seu lado. Esse é o momento para você fazer aquilo que realmente ressoa com a sua alma, com o seu coração. E essa também é uma carta que traz a necessidade de você se cobrar menos, de você se julgar menos, e não se deixar levar também por cobranças externas. Eu gosto muito dessa carta porque ela traz sempre a solução. Solução para um problema, solução para uma preocupação, novos convites, pessoas à sua volta trazendo coisas importantes, oportunidades que chegam até você, anunciando, sim, um novo período, um novo ciclo. Pode ser também uma semana para você resolver questões familiares, questões até talvez um pouco kármicas, mas ainda assim é a carta da solução. Então você terá a solução para qualquer tipo de preocupação, sobretudo no âmbito familiar. Agora, se você está preocupado com o trabalho, vida amorosa, com a sua espiritualidade, o julgamento traz a solução de novas possibilidades para a sua vida. Muito bom, né? Eu que sou virginiano fiquei feliz com essa carta. Vamos em frente, sem se cobrar tanto e dizendo mais sim para a vida. Signo de Libra, o Sol continua aí por alguns dias no seu signo. Então eu espero que esse final dessa temporada libriana seja de alegria. Independente da carta que sai aqui trazendo uma mensagem boa, um alerta, que você curta muito aí a energia do Sol, trazendo para você cura, felicidade e realização. Mas para esta semana, o que o tarô arquetípico traz para você? Carta da Estrela, uma carta de proteção, de harmonia, uma carta que também traz a sua estrela pessoal brilhando e brilhando muito, brilhando de uma forma muito potente, muito especial. E a carta da estrela também é a carta que indica um momento onde você precisa ter mais fé. Fé em você, fé na vida, fé na espiritualidade, precisa renovar as esperanças. E este é um momento também de você ter mais consciência daquilo que pertence ao seu destino. A estrela traz para você a abertura de caminhos, a estrela traz para você a alegria, o êxito e a felicidade, traz uma nova vida chegando para você, cercada de esperança e de otimismo. E se você, Libra, estava enfrentando ou está enfrentando uma dificuldade,
a carta da estrela diz que essa dificuldade será superada, que você irá conseguir vencer, que você irá conseguir chegar cada vez mais longe com o seu coração e a sua fé acesos aí durante a caminhada. A carta da estrela diz que você deve mirar sim as estrelas. A gente precisa olhar e lembrar que esse céu estrelado está a nos proteger. Mas a gente também tem que fazer a nossa luz interior se conectar com esse universo. Então é um momento de você cuidar da sua autoestima, do seu alto valor, da sua espiritualidade, daquilo que é sagrado para você e entrar em conexão com o que há de mais positivo na sua vida, na sua alma e no seu caminho. Que semana poderosa, semana especial e de muitos milagres guiando a sua vida, Libra. Aproveite, o mundo é seu. Signo de Escorpião, está terminando aí o inferno astral, o Sol logo mais chega no signo da transformação, do renascimento. Então eu quero tirar uma carta do tarô arquetípico que vai trazer uma mensagem para essa sua semana. E olha só, carta do Sol. O Sol chegando no signo de Escorpião de todas as maneiras, tanto o Sol astrológico como o Sol aqui do tarô. Semana traz o que para você, Escorpião? Clareza. Clareza de caminhos, clareza do seu mundo interior, do seu propósito de vida. O Sol é a energia que aquece, que move a vida. Então, uma semana extremamente forte para você. Forte no sentido de aumentar o seu magnetismo pessoal, o seu poder, a sua autoridade, né? O Sol é o rei, né? O rei da astrologia, o rei do zodíaco. Então, é uma carta que fala da necessidade de você não esquecer do seu brilho, de você não esquecer do seu poder pessoal, mas olhar as coisas com clareza. E será que você tem olhado a vida e a si mesmo com essa clareza que é tão importante para você crescer, para você amadurecer? Então, a carta do Sol traz esse momento onde você realmente pode encontrar aí muita alegria, muita clareza e também muitos caminhos abertos. Semana de prosperidade, de amor, de realização, de amigos. O Sol é uma carta de partilha, de compaixão, de amizade. Então é importante que a gente manifeste isso no nosso dia a dia. Escorpião, nada de ficar introspectivo, hein? Esse é um momento para você jogar energia para fora, ficar conectado com o que há de melhor e mais bonito no universo. Boa sorte para você e que esse sol ilumine não só o seu coração, a sua estrada e que você também seja um farol na vida das pessoas que você cruzar pelo caminho. Chegamos em Sagitário, esse é o 9º signo do zodíaco, um signo que fala muito da alegria, da expansão e do otimismo, porque é regido por Júpiter. Então eu quero tirar uma carta para o sagitariano, para a sagitariana, que está conectada aqui, carta da papisa. Essa é a carta que fala de um momento onde você deve ouvir a sua intuição, deve falar menos e observar mais. Essa é uma carta que traz para você, que é do signo de Sagitário, o momento de silenciar a sua mente, é falar menos do que você pensa, sente, acredita. Recuar não é perder, é ganhar força para seguir em frente. Ouvindo a sua intuição, que você vai ter acesso ao seu mundo interior, a uma sabedoria ancestral. E sem dúvida alguma, a carta da papisa é a carta que fala que as coisas não estão prontas para nascerem. Então talvez a pressa, talvez não, né? Certeza, a pressa aqui não vai ser o seu melhor amigo. Nada de impulsividade, nada de querer resolver tudo para ontem, nada de querer tudo para já. Algumas coisas vão necessitar do tempo, vão necessitar da paciência e da disciplina da sua parte. Então, a carta da papisa faz um convite inverso ao de você ir para fora, né? Externalizar, é internalizar. É buscar o seu autoconhecimento, é buscar o seu silêncio interior,
É dar uma pausa, refletir, ponderar, equilibrar, é parar no meio do caminho e pensar para onde estou indo, o que eu quero de fato. Isso vai fazer toda a diferença para você. Então, um momento de aguardar, de observar, de ficar atento aos detalhes, de não agir com ansiedade e nem agir por impulso. E nada de ficar renegando esses sentimentos, essas emoções interiores que necessitam ser trabalhados aí na sua vida, para que você integre, para que você supere, para que você se desenvolva. Ouça a sua intuição. As respostas estão no seu mundo interior, Sagitário. Como é que vai ficar sua semana, Capricórnio? A gente já descobre agora, porque eu vou tirar aqui uma carta do tarô arquetípico, carta do enforcado. Uma semana que pode ser difícil, uma semana que pode ser kármica na sua vida, porque vai exigir de você mais esforço, mais dedicação, para que você supere alguns obstáculos, para que você supere algumas dificuldades. O enforcado é uma carta que fala da necessidade de você não entregar os pontos diante de uma preocupação, de você não entregar os pontos diante de um obstáculo. O enforcado é a carta que diz o seguinte: por mais difícil que pareça uma situação, por mais difícil que esteja sendo um caminho, uma dificuldade, você tem condições de superar. Você tem condições de ultrapassar esses obstáculos. Então, uma semana kármica para o capricorniano, de enfrentamentos, de ter que se sacrificar para alcançar algo que você deseja, ou até uma solução, uma resolução de um problema. E a carta do enforcado diz que não adianta você se colocar no lugar de vítima, não adianta você achar que o mundo está te maltratando, que a vida está te maltratando. Você precisa resgatar a sua força interior agora. Nossa, André, mas eu já fiz de tudo, eu já batalhei, eu já me dediquei. Essa carta diz, mas ainda falta um pedaço, ainda falta uma tarefa, ainda falta um trecho do caminho. Só quem pode te tirar dessa situação é você mesmo, né? Se isso estiver já manifestando em sua vida. Então, todos os problemas que você enfrentar nos próximos dias são problemas que exigirão um esforço, uma sabedoria, uma dedicação da sua parte para vencê-los. Pense nisso, Capricórnio. Semana um pouquinho mais lenta. Pare, observe, busque sua espiritualidade, busque o seu autoconhecimento. Isso vai fazer toda a diferença para você vencer os desafios. Signo de Aquário, que adora o futuro, vai entender um pouquinho da próxima semana junto comigo, porque a carta que vem aqui do tarô arquetípico é a carta da força. Continue persistindo, continue lutando, continue perseverando. A força é uma carta que indica a necessidade do foco, da disciplina. Não adianta buscar mudança, e não adianta buscar a força bruta, a força física ou a força agressiva para vencer uma dificuldade. É necessário a força interior, a força que vem da alma, do coração, da sabedoria. E a força fala de motivação, então sem dúvida alguma você vai estar mais motivado do que nunca, com uma energia extra para ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e siga sem medo aquilo que for importante para você. Siga sem medo aquilo que realmente faz o seu coração vibrar, porque haverá bons caminhos para o seu futuro. E é seguindo com essa força, com essa perseverança, com essa dedicação, que você vai encontrar muita resposta, muita realização mesmo, e muita concretização no plano físico daquilo que brota dentro de você. A força diz, vá em frente, siga sem medo, coloque um objetivo e vá com foco, determinação, porque é esse o caminho que você tem que seguir. Muita motivação para você que é de signo de Aquário. Então, é aquele momento em que você abraça essa motivação e vai
de encontro aos seus sonhos e aos seus objetivos. Chegamos ao último signo do zodíaco, signo de Peixes. Então a gente vai entender aqui no tarô arquetípico qual é a mensagem para essa sua semana. E aí a gente tem a carta da morte, que é a carta da transformação, como a gente sabe. Quem me segue aqui no YouTube, em todas as redes sociais, sempre me vê falando dessa carta. Que é uma carta essencial para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para as nossas realizações e evolução. Porque a carta da morte indica um momento onde eu tenho que deixar para trás aquilo que não me serve mais, aquilo que precisa ser descartado, aquilo que não faz mais sentido. E a carta da morte diz que você, Peixes, precisa colocar um ponto final em determinadas situações, dentro e fora de você. A morte é o momento em que você precisa praticar o desapego, colocar o ponto final, virar a página, e não adianta querer iniciar um caminho novo, não adianta querer buscar um caminho novo, se eu não deixo para trás aquilo que está ocupando espaço e que não me serve mais. A carta da morte também diz que quanto mais você resistir a fazer uma mudança, mais as coisas ficarão difíceis. Então, é hora de mudar. É hora de mudar o seu jeito de olhar para a vida, o seu jeito de interagir no mundo, é hora de mudar as suas crenças, alguns valores. E acho que no fundo a gente sempre sabe o que precisa mudar. Então o convite que o tarot te faz essa semana, Peixes, é mude algo. Participe da sua mudança, seja agente da sua mudança. E se você quer uma mudança muito grande, esteja aberta para ela. E às vezes, para uma mudança grande acontecer, a gente precisa mudar pequenas coisas no nosso dia a dia. Isso não se refere só aos outros, mas principalmente a nós mesmos, né? Aí dentro de você tem coisas que esperam por mudanças, tem coisas que precisam ser sepultadas, tem lutos que precisam ser vividos, até para você seguir mais leve em busca do seu futuro, Peixes. Então, uma semana desafiadora, onde você pode ter, inclusive, esse sentimento de perda aí pela frente, mas é necessário enfrentar isso para abrir espaço para que novas coisas cheguem para você. Se você gosta muito de espiritualidade, autoconhecimento, se você já teve curiosidade de tentar entender um pouquinho mais sobre a felicidade, eu te convido a ler meu livro, Enquanto a Felicidade Não Vem, publicado pela editora Culto, que está em todas as livrarias, inclusive na Amazon tem a versão e-book, para você que gosta de ler aí no seu Kindle. Então, temos aqui esse livro que realmente é uma bússola para a gente poder compreender o que é a busca pela felicidade no nosso caminho. Acesse o meu site, andremantovani.com.br, e não esqueçam, toda segunda-feira você me encontra lá no Portal Terra, a partir das 3 da tarde, ao vivo. Aliás, a partir das 3, né? A partir das 3 da tarde, ao vivo. Te espero, uma excelente semana. Se você não assistiu o vídeo da carta da semana, no astral da semana aqui, ele já está no ar. Tchau, tchau.